Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Peço você que abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses, capítulo 4. Obrigado pelo convite, pastor Over, pastor Jefferson, Igreja do Senhor Jesus. 24 anos pregando o Evangelho nessa cidade, que glória. Filipenses capítulo 4, verso 22. Filipenses capítulo 4, verso 22. Filipenses, capítulo 4, verso 22, nos diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Mais uma vez. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. Aleluia. Como introdução dessa ministração, trazer um pouco de história. No período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, houve um tempo de silêncio. Pelo menos nas Sagradas Escrituras nós não temos. Algumas Bíblias mais antigas ainda traziam o costume de manter 4 folhas em branco, entre Malaquias e Mateus, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque expressava esse tempo que foi um tempo de silêncio, um tempo onde nós não temos um registro canônico, que foi considerado pelos concílios como revelação divina, mas não porque Deus estava inerte. Nosso Deus sempre teve controle e continua tendo controle. E então nós temos alguns registros históricos que não são considerados canônicos, mas importantes. E se talvez você tenha alguma Bíblia, uma Bíblia católica, você vai encontrar outros livros ali. E lá tem o livro de Macabeus, que nos traz um registro histórico de um tempo onde os gregos dominavam. Depois da morte de Ciro, de Dário, se levanta a Grécia, Alexandre o Grande. Alexandre conquista o mundo da sua época. Potências como o Egito se renderam diante do domínio de Alexandre. E depois da morte de Alexandre, então, o Império Grego também começa a sofrer as suas rupturas. E surge então um segmento de Seleucidas. Há um momento onde o seu líder é Antíoco Epifânio. E este então se levanta com a proposta de trazer a cultura helenista, de transformar realmente a cultura. Os judeus, mesmo passando por vários momentos de exílio e de cativeiro, eles sempre nutriram a sua identidade judaica, israelense. E agora, nesse período, vem uma investida muito forte acerca de destruir de todas as maneiras a cultura. Era um pensamento antigo, que realmente para poder se conquistar um povo, não adiantaria somente vencer a batalha, mas deveria se destruir a cultura, deveria se apagar os princípios, os propósitos e as bases. E Antíoco Epifânio, então ele vai introduzir nas escolas daquela época todos os movimentos helenistas, a cultura grega, a forma de se fazer a coisa. Então ele queria destruir os princípios, de maneira com que esse homem louco, ele vai sacrificar um porco no altar do Senhor. Ao judeu, o animal, o porco, é considerado imundo. E esse homem, então, ele vem
e ele vai desrespeitar toda a cultura. Ele introduz novos sacerdotes, ele muda a forma de se fazer algumas coisas, até então que se levanta a revolta dos Macabeus, diante de um homem chamado Judas Macabeus. E eles então vão investir contra os gregos e vão vencer. Eles têm uma vitória que é maravilhosa, é extraordinária, é incontestável que Deus estava conduzindo a mão desses homens naquele momento. E aí então, quando eles dominam, eles abrem o templo, há um momento então de uma reinauguração, de uma abertura novamente, e eles vão fazer uma nova dedicação, vão trazer um renovo, vão reinaugurar aquilo que um dia já foi uma das glórias do Senhor no meio do povo. Porém, quando eles então começam todos os princípios dentro do templo, não foi encontrado óleo, azeite puro para poder se acender a menorá, o candelabro, as lâmpadas acesas, desde os tabernáculos mais remotos ao tempo de Moisés, representava a presença de Deus viva, a lâmpada acesa dentro do lugar santo. E agora então lá no templo eles precisam reinaugurar, mas não é encontrado óleo puro. Tem óleo, mas não é óleo puro. Tem óleo, mas é óleo misturado com as essências dos gregos, da maneira grega de se fazer a coisa. E somente um pequeno frasco de azeite puro foi encontrado. Um azeite que deveria durar somente para um dia. E a festa de dedicação não é somente um dia. Porém, aqueles homens, então, eles pegam aquele único frasco e eles acendem a menorá, e milagrosamente, aquele único frasco de óleo, ele vai render para 8 dias. A lâmpada não se apagou. A lâmpada não se apagou, até que eles tiveram tempo de produzir o azeite puro, segundo os princípios e os propósitos que as Escrituras determinavam. E a partir daquele momento, então, eles começam a celebrar. Os judeus até hoje celebram, Hanukkah, que é a festa da reinauguração ou da dedicação, e também conhecida como festa das luzes, porque Deus sustentou o azeite, porque Deus não deixou que aquele pequeno frasco de azeite se acabasse. E então, dali em diante, a menorá, que antigamente tinha 7 hastes, ela passa a ter 9 hastes, porque Deus sustentou o azeite. Porque Deus sustentou o azeite. Eu olho para essa história e vejo o quanto é importante nós mantermos a nossa originalidade no Senhor. O adversário das nossas almas, ele tem estratégias terríveis, e essas estratégias elas vêm já de muito tempo. Em algumas situações não é necessário somente fechar uma igreja, somente torná-la inabilitada. Não se trata somente de desviar um cristão, mas de torná-lo inabilitado, contaminado, defraudado, de perder a sua originalidade. Esta era a estratégia dos gregos, que seguiam outros costumes, de poder macular aquilo. Então, quando os macabeus vencem, há óleo, mas há óleo que não pode ser usado. Mas se for encontrado uma simples ampola de óleo original, nosso Deus, ele faz prosperar. O nosso Deus, ele faz sustentar. O nosso Deus, ele cuida. O nosso Deus sustenta. O nosso Deus, ele vai nos trazer propósitos extraordinários para que a nossa vida, ela possa permanecer. Hoje não é diferente. Hoje nós temos uma gama muito grande, um leque tão grande
de formas de se viver e de se fazer o Evangelho. Nisto eu encontro uma multiforme graça de Deus. Mas também é necessário de que possamos confrontar e contestar, porque também há muita influência de tanta coisa para poder contaminar, para poder fazer deturpar-se, para poder destruir e se tornar inútil aos propósitos que Deus ele tem. Olhamos em confronto com a história e vemos hoje um tempo tão moderno e com tanta facilidade. Nós temos o mundo na palma da nossa mão, com os nossos celulares, com a internet. Falamos a pessoas, temos tradutores, tanta coisa. Mas quando nós olhamos para os resultados em si, diante de tempos tão remotos e tão arcaicos, de onde pessoas tinham que romper quilômetros montados em um animal, e eles abalaram o mundo da sua época. E nós olhamos para um tempo hoje com tanta tecnologia, e eu não sei você, mas eu me sinto muito aquém daquilo que o Evangelho diz acerca de quem eu sou diante de Deus. Eu não sei você, mas eu me sinto muito aquém diante daquilo que temos trazido de impacto à sociedade que está à nossa volta. Eu não sei você, mas eu me sinto muito desgostoso, muitas das vezes comigo mesmo, com a forma com que tenho vivido, com aquilo que tenho sido instrumento para impacto, e principalmente quando nós lemos acerca do testemunho de algumas pessoas que fizeram coisas extraordinárias com tão pouco. Os próprios macabeus. A palavra macabeu deve ser um derivado de martelo, porque os judeus eram proibidos de usar armas, e é bem provável que a revolução que aqueles homens fizeram contra o governo da época era baseado em ferramentas usuais do cotidiano. É como Abraão, quando vai vencer aquela comitiva, aquela confederação de reis, e o Abraão pega os seus 318, imagine como não deve ter sido aquele exército: foice, rastelo, enxada, pedaço de pau, coisas desse tipo, e eles vão enfrentar 5 reis com 318 homens, e eles vencem. E eu não estou falando que você tem que pegar em armas, mas eu estou dizendo que Paulo ele vai dizer que as nossas armas, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para anular sofismas, para destruir fortalezas. Há um poder manifesto em nossa vida. E eu acredito que ainda, se uma pequena ampola de azeite puro for encontrado, é suficiente para poder sustentar lâmpada do Senhor acesa, para poder confrontar reinos e impérios, para poder abalar estruturas satânicas. Eu acredito ainda nisso. Eu acredito nesta manifestação da graça de Deus, que é poderosa para poder mudar estruturas a partir de corações sinceros que se colocam diante da presença do Senhor. Eu não sou contra a modernidade, eu sou contra perder a identidade. Esse é o tempo, esta é a geração, esta é a forma de se fazer. Os nossos templos, a nossa cultura, a nossa liturgia mudou, mas o nosso óleo precisa continuar intacto, o nosso óleo precisa continuar puro, o nosso óleo precisa continuar puro na presença do Senhor.
Eu não posso me permitir, mudar para poder ter aquilo que eu gostaria de ter. Você se lembra de quando Gênesis 32 diz que o Jacó, ele se encontra com o anjo, e aí no meio daquele telequete, no meio daquela encrenca, o anjo pergunta para ele: qual o teu nome? E por que o anjo pergunta para ele qual o teu nome? Porque em capítulos anteriores, o pai do Jacó, que já estava velhinho e cegueta, ele ouve movimento, sente o cheiro da comida e pergunta: quem é que está aí? E o Jacó responde: sou o seu filho Esaú. E o Jacó vem com peles, com a ajuda de sua mãe, e o pai vai e passa a mão nele: sente, Esaú. O cheiro da comida é o cheiro da comida de Esaú. Porque desde tempos muito remotos, talvez esse pensamento de que eu preciso mudar para poder ter o que eu quero ter, tem seduzido pessoas. E se alguém perguntar: ei, quem é que está aí? E se alguém perguntar: ei, quem é que está aí? E agora é o anjo que está perguntando, e acreditamos ser o próprio Senhor que está ali. Já não é mais o pai cegueta, é aquele que tudo vê, é aquele que contempla o interior, é aquele que conhece quem eu sou, é aquele que te conhece melhor que você mesmo, mas ele ainda assim te pergunta: quem é que está aí? Quem é você? Como é que você se chama? Eu quero ver você mentir para Deus agora. Eu quero ver você meter o louco em Deus agora. Não adianta fazer uma comida com cheirinho, não adianta colocar uma roupinha com a pele, não adianta. E aí o Jacó, ele vai ter que falar: eu sou Jacó, o meu nome é Jacó, eu sou Jacó, sou eu que estou aqui, aleluia. Ele não é nenhum símbolo de perfeição, querido, e Deus também não precisa disso, porque o perfeito é Ele só precisa que você venha e se apresente, e aí então você vai ver o que é que Deus vai fazer quando você se apresenta. E Deus fala para Jacó: ei, Jacó, você não vai se chamar mais assim, você vai se chamar de Israel. Você tem lutado com Deus e com os homens, você tem prevalecido. Se tiver um pouquinho de azeite puro aí, você vai ver o que é o sustento na tua vida. Um pouquinho de azeite puro aí. Um pouquinho de azeite puro aí, e o mundo está dizendo que você precisa ser assim, assado e assim, e daquele outro jeito para você poder chegar onde é que você quer chegar, e você precisa ser assim, assado, e tem gente que vive aí uma metamorfose terrível, para tentar ser quem não é, e vive com ânsias terríveis na sua alma, porque você pode até falar que é outra coisa, mas você volta para o seu aconchego, volta para o seu travesseiro, volta para aquilo que você é, e aí tem gente que entra em crise, a alma não aguenta, desenvolve uma pá de sentimento, porque a alma não aguenta, tentando ser quem não é. A Bíblia conta-nos a história de José do Egito, né? Filho caçula de Jacó, seus privilégios, sua capa colorida, e por causa disto, a sua vida vira de ponta cabeça. Recebe sonhos do Senhor enquanto um adolescente, e daqui a pouco ele bate lá na cadeia do Egito. Se fosse hoje, ele recebia uma calça bege, uma camisa branca, a roupa do sistema prisional. Passado algum tempo, ele é sacado de lá, ele sai de lá da cadeia para se tornar o segundo homem mais poderoso em todo o Egito. E aí o faraó muda ele todinho, né? O seu nome não vai ser mais José. Zé é uma coisa muito comum. Você vai ser o Zafanete Paneia. Dá uma esposa para ele, que é filha de um dos sacerdotes. Põe as suas vestimentas egípcias. Dá um carro 0 quilômetro para ele andar no Egito. O cara tá cheio de moral, irmão. O cara tá cheio de moral. O cara tá
bambambam, administrador dos grãos do Egito, rapaz, até que um dia os seus irmãos entraram naquele lugar para comprar grão, e aí a casa cai. Porque não tem aparência que sustente a erupção que vem de dentro, sabe? Capítulo 44 de Gênesis, você vê o José, ele vai flertando, né, com os sentimentos dele. Ele esconde a taça, acusa de roubo, manda aí um, traz o irmão, prende os outros, e todo aquele negócio, até que no capítulo 49, ele não se aguenta, e a Bíblia diz que ele começa a chorar, e chorar, e chorar copiosamente, e ele vai tirando aquelas indumentárias egípcias, tira o turbante, aquelas pinturas, aquele negócio meio estranho, e aí ele vai falar para os seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Eu imagino os irmãos dando um passo para trás. Casa caiu, o cara está vivo. E aí José vai dizer: olha, calma, eu entendi, Deus me enviou na frente de vocês para cuidar de vocês. Como é que está o pai? O pai está bem, vai buscar, está todo mundo aqui sobre o meu cuidado, vou cuidar de todo mundo. E como é tremendo, sabe, quando Deus, ele nos liberta. Quando Deus nos liberta, sabe, do aprisionamento de tentar ser aquilo que nós não somos. Como é poderoso quando Deus nos liberta e faz com que, através da nossa simples, mas poderosa história, Deus está no controle, agindo, cuidando, fazendo. Como é gostoso, querido, viver essa libertação de Deus em meu coração, e saber que se houver um pouquinho de azeite puro, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E o José vai cuidar da sua família, vai cuidar de Jacó, vai ser um instrumento de Deus, sendo o Zé do Egito. E às vezes tudo que nós não queremos é ser o Zé. Com todo respeito aos Josés que estão aqui. A Bíblia fala-nos acerca de Daniel. Daniel, ele vai ser levado para a Babilônia, ele deveria ter aproximadamente 16 anos de idade. Menino de Deus, hein? Menino de Deus. Não aceita se contaminar com os manjares do rei. Ele faz prova com o Senhor, comer legume, tomar água. E não foi achado homem mais sábio do que Daniel nos domínios dos caldeus da Babilônia. Porém, anos passaram, Nabucodonosor morreu, seu filho começa a reinar, seu filho sai em viagens expedicionárias, e aí então um camarada lá entra e vai assumir a posição. Belsazar senta no trono da Babilônia, e aí esse cara é um profano, esse cara, ele é um cara que gosta de destruir os costumes. Ele dá uma festa regada à promiscuidade para os seus maiorais, capítulo 5 do livro de Daniel, e ele manda trazer os vasos que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, os vasos que eram usados na casa do Senhor, para que eles pudessem beber vinho nos vasos da casa do Senhor. E enquanto eles estão profanando, sujando o que é santo, a Bíblia diz que uma mão aparece na parede, e essa mão começa a escrever: Menem, Menem, Tekel e Parsim. Esse homem que está sentado no trono manda chamar os seus sábios e grandes, mas não houve ninguém capaz de traduzir o que estava escrito na parede. Não houve nenhum sábio, nenhum mago. E aí então a rainha fala para ele: ó, existe no teu reinado um homem que tem o espírito dos deuses. O seu nome é Daniel.
ele foi instrumento nos dias de Nabucodonosor, teu pai. E aí então ele manda chamar Daniel. Capítulo 5 de Daniel, você pode ler isso. E aí então de repente entra naquele lugar real um homem que já tem os seus 85 anos de idade. Eu imagino com dores nas costas, o seu semblante enrugado, sua cabeça já branca, trêmulo, franzino, um homem que não vem. E quando o Belshazar olha para ele e pergunta: és tu mesmo? És tu mesmo, Daniel? És tu mesmo, Daniel? A pergunta dele é sucinta, porque o costume que vem da época é esse, de destruir tudo. Daniel, quando foi para a Babilônia, mudaram o seu nome, mudaram a sua comida, mudaram os seus costumes. O rei, ele sabe que o domínio da Babilônia, o domínio do mal, é fazer com que os valores sejam destruídos. Então a sua pergunta é essa: és tu mesmo? És tu mesmo aquele? És tu mesmo aquele? Porque, rapaz, a gente está aí nesse mundão velho de guerra. Televisão, internet, moda, mídia, até o evangelho. Tantas maneiras de se fazer. E a gente vai tomando forma e vai comendo um pouco daquilo que a gente vai passando, e daqui a pouco a gente nem sabe mais quem é. Não sabemos nem mais do que é que estamos nos tornando. Não sabemos nem mais como fazer as coisas. Não sabemos mais qual doutrina defendemos, qual verdade que norteia a nossa vida cristã. Não sabemos mais. Porque uma das formas do adversário é misturar tudo. É o Etíoco Epifânio que fala que pode sacrificar um porco no altar do Senhor. É a contaminação do azeite. É a mudança de tudo. E aquele homem pergunta para Daniel: Daniel, és tu mesmo aquele? É tu mesmo aquele? É tu mesmo aquele? Será que se o mundo perguntasse para a igreja do Senhor Jesus, independente das suas placas, é tu mesmo aquela? É tu mesmo aquela? É tu mesmo esta igreja? É tu mesmo esse povo? É tu mesmo? Ou será que o tempo, os costumes, as modas, elas conseguiram deturpar a essência que há em ti? És tu mesmo? E o Daniel então entra. Ele já não é mais o mesmo meninão. O seu corpo sofreu influências. As suas vestes sofreu influência. Mas lá dentro dele, ele olha para aquele homem e vai dizer: o que está escrito nessa parede é: pesado fostes na balança e achado em falta. Daniel vai dizer: eu sou o mesmo, você não é. Eu sou o mesmo, mas Deus está dizendo que você não é, que esse reino não é. E por isso, hoje eu entrego esse reino na mão dos caldeus, na mão dos medo-persas. E aquele reino naquela noite se perdeu. Mas o Daniel mostrou que ele era o mesmo. Igreja do Senhor Jesus, nós temos muitos desafios diante da nossa frente, a sociedade que nos rodeia, e um deles posso falar nessa manhã, sem medo de errar, que é de manter a originalidade no Senhor, de permanecer no Senhor,
de não se corromper, de não se mudar. Porque esse evangelho tem que mudar a minha vida, não é a minha vida que tem que mudar esse evangelho. Esse evangelho tem que doutrinar a minha vida, não a minha vida manipular esse evangelho ao meu bel prazer, às minhas necessidades. Nós temos um desafio tão grande de somente permanecer sendo aquilo que Jesus inaugurou. Nós temos um desafio tão grande de continuar a ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Porque talvez algumas misturas podem render mais. Talvez algumas misturas podem parecer até mais bonitas. Talvez algumas misturas podem nos levar a umas condições mais favoráveis ao nosso conceito. Mas não aos conceitos do eterno, não aos conceitos do divino, não aos conceitos da palavra. E como é de importância eu permanecer. Nós vemos um pequeno texto, onde o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele está somente terminando a sua carta. Mas a sua expressão é de uma importância tão grande, quando ele vai dizer: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo está preso, Paulo está em Roma. Os Césares, a autoridade maior de Roma. Roma, uma mistura de idolatria, com sedução ao poder, com promiscuidade. Os imperadores de Roma eram homens altamente promíscuos. Calígula, Domiciano. Homens amantes da desgraça. Os jogos, os circos, os cristãos queimados como tochas, crianças que eram envolvidas com peles de cordeiro e carneiro e lançados para serem destroçados pelos leões, pelos tigres, pelos animais. O culto regado a uma poligamia, prostituição, os banhos turcos. Quanta ruína! Quanta ruína! E o apóstolo Paulo é lançado no meio desta situação, e ele não está como um liberto, ele está como um preso. E o apóstolo Paulo ali, ele vai dizer que ele estava em algemas, mas o evangelho não estava em algemas. E enquanto Paulo estava ali, a guarda pretoriana, todos os soldados que estavam à sua volta, pessoas que ele tinha contato, começaram a ouvir falar desse evangelho. O evangelho entrou, o evangelho foi pregado, o evangelho foi anunciado, e olha que maravilhoso, pessoas começaram a se converter. E quando Paulo manda essa saudação, ele faz questão de dizer: olha, principalmente os que são da casa de César. Existem santos na casa de César. Porque o evangelho que nós pregamos e servimos e que nos alcançou, ele é poderoso. Igrejas do Senhor Jesus, nós não precisamos perder a nossa essência para alcançar alguns lugares. Pelo contrário, em manter a nossa essência, o Senhor nos levará a lugares que nós nunca imaginamos ir. Aleluia.
Aleluia. O autor de Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. A tua santificação, o teu posicionamento no Senhor faz com que pessoas vejam o Senhor na tua vida. A tua posição no Senhor faz com que pessoas vejam o Senhor na tua vida, porque assim como o rei da Babilônia pergunta para Daniel, ainda existe uma sociedade à nossa volta perguntando para nós: ei, será que vocês ainda são os mesmos? Será que vocês ainda são os mesmos? Será que vocês ainda são o povo da Bíblia? Será que vocês ainda são o povo da esperança? Será que ainda é o povo que vai morar no céu? Será que ainda é o povo que prega contra o pecado? Será que ainda é? Aí o apóstolo Paulo, ele manda essa saudação para poder inspirar a igreja de Filipos, a igreja missionária, uma igreja que investe, uma igreja que tem o coração aberto para dizer: olha, está acontecendo conversões aonde vocês nem imaginam que é para acontecer. Está acontecendo mudança no meio de lugares aonde vocês nem imaginam que pode acontecer, porque o evangelho ainda continua sendo o evangelho. O evangelho ainda é poderoso para converter corações. O evangelho ainda é poderoso para mudar circunstâncias. O evangelho ainda é poderoso. Nós não precisamos de óleo contaminado. Nós só precisamos de óleo puro. Eu ainda continuo que a melhor estratégia para crescimento de igreja, querido, é boca no pó, joelho no chão e pregar a palavra. Não falando contra as estratégias, tem tantas acontecendo. Faça aquela que Deus te mover, mas não se esqueça do que é básico, querido, porque você não vai inventar a roda. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele veio, andou, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito que testifica dele, está no meu e no teu coração. E não existe nada ainda que possa ser mais poderoso do que um crente que põe a sua boca no pó, que se humilha diante do Senhor, para que as coisas mudem. A tua família muda quando você põe a boca no pó. O ambiente do teu trabalho muda quando você põe a boca no pó. A tua igreja muda quando você coloca a boca no pó. É quando você vai para o azeite puro, querido. É quando você vai para a prensa, e a prensa vai extraindo. Quanto mais pesado, mais azeite fino, mais azeite puro. Então, se você é alguém que tem orado ao Senhor dizendo: Senhor, me dá uma estratégia nova, eis uma estratégia que se renova a cada dia. Vai para a boca no pó, põe a tua cara no pó, se arrependa diante do Senhor, confesse os teus pecados. Abra o teu coração. Essa é a estratégia de Deus, querido. Essa estratégia que muda vidas, que transforma vidas. Eu quero concluir a minha fala com você, olhando para 3 pontos importantes aqui, nesse único versículo do apóstolo Paulo. Primeiro ponto: não é o lugar que faz o homem. Sabemos que o meio ambiente ele tem um poder muito forte na sociedade. Mas até na casa de César pessoas podem se converter. Porque talvez você esteja diante de alguma situação que você tem olhado e falado: não, isso aqui não muda. Eu quero te encorajar a olhar diferente para isso, porque não é um lugar. Não é um lugar. Deus é poderoso para te usar nessa faculdade. Deus é poderoso para te usar no meio da sua família. Talvez só você ali aceitou Jesus. Esses dias nós fomos fazer uma visita e a moça dando testemunho. A mãe dela drogada, os irmãos drogados, sabe, uma família destruída. Ninguém pregou o evangelho para aquela menina. Ela se levantava e ia para a igreja católica.
ela ia por ir. Ela ia porque algo dentro dela chamava ela a diferença. E ela se casou com um rapaz que conhece o Evangelho, e agora então ela está se aproximando do Evangelho, abrindo o seu coração para o Evangelho. E eu olhei para essa menina e falei: menina, aleluia, o Senhor entrou no meio da sua família destruída para poder te salvar, para que você seja um instrumento de salvação para a tua família. Ah, querido, e às vezes nós podemos até justificar: pastor, você não sabe qual é o meio que eu estou. Você não sabe qual é o meio que eu convivo. Querido, você só tem uma responsabilidade maior: brilhar no meio dessa situação. Ah, você não conhece a sociedade que eu estou, o bairro que eu cresci. Não é o lugar que faz um homem. O lugar pode favorecer e muito, mas existem oportunidades de Deus passando a tua porta para poder mudar o quadro da tua existência. Segundo pensamento: nenhum lugar está fora do alcance da graça. Nenhum lugar está fora do alcance da graça. A casa de César era um ninho de destruição, até que o Paulão entra lá com as algemas nos pés e nas mãos. Eu imagino Paulo ensinando, imagino Paulo cantando. Paulo também gostava de cantar, né? Eu imagino a vida de Paulo, e de repente aquele lugar começa a ser transformado por uma presença de Deus. Não há lugar que está fora do alcance de Deus, querido. Eu já testemunhei aqui de minha mãe. Lá em Guarulhos nós morávamos do lado de um terreiro de macumba. E minha mãe, uma crente batista bíblica, sabe? Era bem tradicional mesmo. Aí a sogra do pai de santo ficou desenganada. Eles foram chamar minha mãe. E aí dona Elce passa a mão na sua biblinha e ó, entra lá no terreiro de macumba. A casa deles era no fundo do terreiro. Põe a mão na cabeça daquela mulher e diz: o Senhor Jesus te dá vida. E aquela mulher viveu ainda mais de ano, porque não há lugar que seja tão distante que a graça não possa ir lá. Talvez você olhe para alguma circunstância e diga: lá não vai. Se tiver um pouquinho de azeite puro, vai. Se tiver um pouquinho de azeite puro, vai brilhar e vai incomodar as trevas, e vai ser uma porta aberta para a salvação. Vai acontecer, querido. Na presença do Senhor Jesus. E por último, não há pessoas que sejam descartáveis para o reino de Deus. Aqueles camaradas lá romanos que talvez desfrutavam de tudo aquilo que a casa de César dava, promíscuos, safados, sem vergonha, até que o Evangelho chegue. Até que o Evangelho chegue. Não há pessoas descartáveis. Existem pessoas que estão para ser alcançadas. E eu e você, talvez somos a ponte que Deus ele quer usar para que essa pessoa veja Deus na sua vida. Talvez você não é o super espiritual, você não sai entregando profecia. Toda quinta-feira eu vou no Ceasa, aí tem um segurança na portaída de saída do Ceasa, e sempre eu passo lá e ele: oh, varão, aleluia, Deus está, vai abençoar, né? É gostoso, né? Talvez você não seja assim, mas talvez na sua honestidade, no seu caráter transformado, na sua verdade, na maneira com que você está cuidando da sua família, tem um pouquinho de azeite que não foi contaminado por esse sistema,
e que é suficiente para manter a lâmpada do Senhor acesa na sua vida, e as pessoas então vê o Senhor no teu viver, querido. Vê o Senhor na tua vida. 24 anos que o Senhor tem sustentado essa igreja aqui, pastor Jefferson, demais pastores. E a nossa luta é de permanecer, querido. Permanecer no Senhor. Permanecer na verdade do Senhor. A gente liga hoje a internet e vê tanta coisa estranha acontecendo naquilo que se chama de evangelho. Algumas floreadas parecem ser grandona demais, mano. Outras bem bizarras. Só que nós ainda temos esse livro. E é esse livro que tem que nos sustentar, querido, para que possamos manter azeite puro. Porque nem tudo que dá certo é certo. Porque o parâmetro que Deus ele nos apresenta é onde houver 2 ou 3 em nome dele, ele está. E às vezes a nossa cabeça é muito secularizada com aquilo que o mundo vai trazendo, sabe? A gente está muito mais na ânsia de querer ter do que querer ser. Os santos da casa de César, eles se levantam nessa manhã para falar comigo e com você de que não existe nada mais poderoso do que a conversão de alguém. Esses dias eu falava com a liderança da igreja. Esdras capítulo 10. O povo está voltando, reconstrução, edificação do templo, e de repente o Esdras olha e vê que o povo está tudo errado. Os homens se casaram com pessoas que não deveriam se casar, dos povos daquele lugar. E aí você vai ver Esdras no capítulo 9 chorando copiosamente, né? E fazendo confissão a Deus por causa do pecado do povo. Aí no capítulo 10 você vê o povo se juntando com Esdras para chorar. Aí do meio do povo que estava chorando com Esdras se levanta um cara chamado Secanias. E ele consola Esdras dizendo: Esdras, em relação a esse assunto, ainda há esperança para Israel. Esse camarada começa a falar com o povo dizendo: vamos fazer concerto com Deus. Vamos mandar as mulheres embora com os seus filhos. Já pensou? Você teria coragem, pastor Jefferson, de falar para alguém: você precisa largar sua esposa, largar seu filho, manda o seu filho, sua mulher embora? Eu não teria. Mas o choro de Esdras na presença de Deus, o choro de Esdras diante da presença do Senhor, fez com que o povo viesse para chorar com ele. Ei, queridos, às vezes a gente está querendo lutar contra algumas coisas na força do nosso braço, e o que nós precisamos é colocar a boca no pó e começar a chorar por algumas coisas, até que as pessoas começam a vir chorar conosco também por estas coisas. Está precisando de um pouco de azeite e voltar a chorar por algumas coisas. E o Esdras está chorando sozinho, até que o povo vem chorar com Esdras. E o povo chorando com Esdras começa a sentir o coração do Eterno pulsar. E aí eles se levantam para dizer: vamos nos consertar. E olha que o conserto não era somente parar de beber, fumar e cheirar, como a gente fala aí, ó. Era romper uma família, mano. É pegar uma mulher que não era israelita e falar para ela: pega a tua criança e volta para a sua terra, porque eu preciso me consertar com o teu Deus. Tem coisas extraordinárias que só podem acontecer se nós voltarmos a chorar diante do Senhor.
voltarmos a chorar e nos humilhar diante de Deus. Aleluia. Feche teus olhos, por favor. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo que se reúne nesse lugar, Deus. 24 anos, Deus. Quanta água já passou embaixo dessa ponte. Em 24 anos, vimos até o próprio município tomar algumas direções, a sociedade à nossa volta, o comércio à nossa volta, a forma com que o Evangelho tem sido tratado nesta nação, alguns avanços, Deus, de poder e de glória que têm acontecido e alguns retrocessos que têm acontecido. Mas, Senhor Deus de poder e de glória, é o azeite puro, Pai, é o azeite puro, que na Tua presença sustenta, Deus de poder e de glória, a lâmpada acesa. Então, Senhor Deus de poder, nós oramos por nós mesmos nesse momento. Essa igreja que começou com aquele pequeno grupo e hoje já são algumas centenas de pessoas aqui. Essa igreja que já teve que contar os caraminguá para pagar aluguel, hoje compra o terreno. Senhor, obrigado. Aquela igreja que era tímida, Deus, hoje ela é expressiva diante desse município. E a nossa oração, Senhor, é pedindo para que o Senhor sustente os nossos corações, de maneira com que seja encontrado azeite puro. Porque o sistema, o mundo está aí o tempo todo para tentar miscigenar, macular, sujar. Nós temos visto isso na internet, Senhor. Tem muita gente, Pai, que se entrega a Deus de poder e de glória a estas coisas. São coisas que enchem os olhos. Mas o Teu Espírito é poderoso, Deus de poder e de glória, para encher-nos de maneira tal, com que não há espaço para que a sujeira do mundo entre. E aonde quer que o Senhor nos levar, seja na casa de César, lá haverá transformações, lá haverá cura, lá haverá evangelho pregado, lá haverá poder, lá haverá conversão, santificação. Em nome do Senhor Jesus, nos halls de amizade, entre as famílias, aonde o Senhor for soprando os Teus santos, eles vão então manifestando a Tua santidade, vão brilhando na Tua presença, e conversões vão acontecendo, Pai, com lágrima, com choro na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. O lugar para que Monte Mor, Deus amado, possa vir, o lugar para que Monte Mor, Pai amado, possa ser confrontado, cheiro de vida para os que vivem e de morte para os que morrem. Aleluia, mais um perfume manifestado nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ativa a gente aqui, Senhor. Alguns que talvez tenham dito, mas eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar nada. Alguém que talvez tenha dito, eu não consigo. Pai, se encontrar um pouquinho de azeite nesta vida, acende a lâmpada. Se achar um pouquinho de azeite nessa vida, acende a lâmpada. Enche, 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 enche. Ricalabasto e comenai, rimianagebra larrastui, lamanto conobiolobos. Talvez alguém tenha dito, só vai dar para um dia. Talvez alguém tenha dito, não vai passar de um mês. É fogo de palha, já apaga. Eles não sabem que não é a quantidade de azeite, mas é a grandeza de Deus. É a grandeza de Deus, é a grandeza de Deus. É a grandeza de Deus que vai te sustentar, vai sustentar a lâmpada acesa.
Seja renovado nesta manhã. Seja renovado nesta manhã. Você vai brilhar no meio da tua família. Você vai brilhar no meio do caos. Porque o Senhor te chamou para ser um luzeiro. Em nome de Jesus.